Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e hoje a gente vai iniciar mais uma aula de português com a temática relato e biografia. São gêneros textuais que a gente vai estudar, tá? Eu esqueci de colocar aqui. Essa é uma aula para os alunos do sétimo ano, ok? A gente está entrando em outros gêneros textuais, tá? A gente vai aprender dois agora e suas características. Então vamos lá. Relato é uma modalidade textual que representa ou que apresenta uma narração sobre um fato ou um acontecimento marcante na vida de uma pessoa. Ok, então é um texto que fala algum momento da vida da pessoa. A gente pode simplificar assim, tá certo? Então vamos lá. Característica do relato. Texto narrativo em primeira pessoa, tá? Se ele é um texto narrativo, como a gente aprendeu nas aulas passadas, ele é um texto que conta alguma coisa. E como assim primeira pessoa? Primeira pessoa é que a pessoa que está escrevendo foi a pessoa que vivenciou esse fato. Tá certo? Verbos no presente, em grande parte no pretérito. Que raios é pretérito? Tá aqui, ó. Passado. Por que passado? Porque você está escrevendo uma coisa que já aconteceu com você. Tá certo? Vamos lá para o próximo. Caráter subjetivo. Como assim esse caráter subjetivo, Daniel? Não estou entendendo. Caráter subjetivo é quando a gente denomina no texto coisas que a gente não quer falar amplamente. Aí a gente dá uma enroladinha no texto, a gente deixa escondido. A gente deixa escondido. Não é de forma explícita que a gente quer demonstrar certas coisas. A próxima, experiências pessoais, porque você está falando de uma vivência que você já passou. A presença de emissor e receptor. Como assim esse emissor e receptor, Daniel? Não estou entendendo. A presença desse emissor é a pessoa, tá? Que está vivenciando, que está escrevendo. Ele vai se autodenominar. Eita, engasguei. Denominar emissor. E o receptor é a pessoa que está inclusa nessa história. Tá certo? Então, resumindo tudo isso, como é, Daniel? O relato, ele é um fato, um momento que a pessoa viveu e que ela quer escrever, ok? Denominando como texto narrativo. Por quê? Porque ela está contando, tá certo? Então ela vai ter uma linha narrativa, que eu já expliquei para vocês como funciona, e sempre em primeira pessoa, tá certo? E quem escreve o texto foi quem viveu o acontecimento, tá certo? Vamos passar. Vamos para a biografia. É o tipo de texto que narra a história da vida de alguém, fatos da vida pessoal e profissional de alguém, registrado por outra pessoa. Importante a gente ver isso, que é isso que vai fazer a diferenciação do texto, dos dois gêneros, tá? Mas é quase a mesma coisa, né, Daniel? É tipo um acontecimento sequenciado nos dois. Vamos ver o que é a biografia primeiro. Vamos lá. Característica: gênero narrativo. Massa. Texto narrado em terceira pessoa. Por que em terceira pessoa? Porque o texto da biografia, quem escreve não é a pessoa que viveu o acontecimento. É uma pessoa de fora. Ok? Diferente da autobiografia. A autobiografia é escrita pela pessoa que viveu os acontecimentos, tá? E posta por ela. Ordem cronológica dos fatos. Então você vai começar a biografia é um texto de todos os acontecimentos de toda a sua vida. E você tem que começar a biografia do começo. Tá? Você vai falar da sua infância, como é que foi a infância, adolescência,
Aí vem para a parte adulta, de onde estudou, onde trabalhou, se tiver atos profissionais, ok? Sempre do começo, ok? Predomínio de verbos no pretérito, porque estamos falando de passado. Quando eu falo da minha infância, eu estou falando do passado, lá para trás, tá certo? Relatos de fatos marcantes na vida de alguém. Se eu tenho alguma vivência da minha infância que foi muito marcante para mim, por exemplo, primeiro dia que eu fui jogar bola, ou o primeiro dia que eu viajei para outro estado, você vai ter que relatar, ok? O uso de pronomes pessoais e possessivos. Como assim esses pronomes, Daniel? Você sempre vai colocar o pronome seu, dele, tá? Esses pronomes são os pronomes possessivos e os pessoais, ele, ok? Tem que fazer esse uso. Por exemplo, se quem você estiver escrevendo for um escritor, vai ser a obra dele, esse é um pronome pessoal, ok? E o uso de marcadores temporais. Como assim esse uso de marcadores temporais? O uso de marcadores temporais é quando a gente coloca data, tá certo? A gente coloca, por exemplo, o ano. Sempre vai começar com o ano. Fulano de tal nasceu no ano tal. Isso é um marcador temporal, tá certo? Então é muito parecido, né, com o texto anterior que a gente estudou. Então vamos lá fazer as semelhanças. Ele é um texto, o relato também é um texto que é escrito por fatos sequenciados, ok? Do mesmo modo da biografia, mas qual é a diferenciação dele? Que não precisa de tantas características como o da biografia. O da biografia tem que ter esses pronomes possessivos, ok? Tem que ter esses marcadores temporais. Tem que ter a ordem cronológica dos fatos. Isso não precisa no relato. O relato é um texto bem mais simples de escrever. Tanto é, quem escreve é a pessoa que já vivenciou o fato, ok? E isso deixa o texto mais fácil, tá? Então, eu passei a atividade na página 83 para vocês, até a página 86. Eu falei 86 primeiro? Não. 83 até a página 86. E eu passei a atividade no TD para vocês. Por favorzinho, façam a atividade do TD. É muito importante para mim e para vocês, porque é dali que eu tiro a maior... Hoje eu tiro todo o conteúdo do assunto e coloco dentro do TD. Se vocês tiverem alguma dúvida, fica melhor para mim, tanto para vocês também, a explicação, tá? Então fica uma aula mais dinâmica, a gente aprende mais e vocês evoluem mais no ensino, tá certo? Nossa aula ficou por aqui e tchau.